O que é ampla defesa? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a noção de ampla defesa, e isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre a noção de ampla defesa, especialmente aplicada ao processo civil, que vale a pena sempre lembrar, é a minha área de especialização acadêmica e profissional também, tá bom? Então a gente vai pensar na ampla defesa a partir lá da raiz constitucional, mais especificamente no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Vale lembrar, no inciso 54 do artigo 5º, a Constituição Federal trata da ideia de devido processo legal. No inciso 55, a Constituição trata das noções de contraditório e também de ampla defesa, dizendo que aos litigantes em processos administrativos e judiciais são garantidos aí o contraditório e a ampla defesa. E ao referir a ampla defesa, a Constituição Federal vai ainda explicitar que não é só uma noção de ampla defesa, mas a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, qual ampla defesa? A ampla defesa garantida no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E veja que a gente tem uma série de noções que são muito importantes aí, né? Uma primeira noção é no sentido de que a gente, em geral, pensa em ampla defesa na perspectiva do réu, né? O autor como fazendo o ataque e o réu como se defendendo, daí a importância da ampla defesa. E veja que o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal não fala de ampla defesa exclusivamente da perspectiva do réu. A garantia é aos litigantes e, portanto, também ao autor, os meios e recursos inerentes à ampla defesa como garantia das partes em juízo, também do autor. Então, e veja isso já no próprio texto constitucional. Ô professor, mas o que eu desejo é entender o que é que a gente pode compreender como esses meios e recursos a ela inerentes. Veja, a gente pode até, né, ter uma leitura de definições orientadas um pouco por aquilo que a gente tem de textos normativos. Então, começando aqui de trás para frente, porque talvez seja mais fácil, né, a gente pode pensar em recursos como os meios de impugnação a decisões judiciais que são trazidos aí pela própria Constituição Federal, pela legislação infraconstitucional também. Ô, se o professor não estou entendendo, bom, a Constituição faz previsão de cabimento de uma série de recursos. Eu vou te falar de dois recursos que são importantes aqui, que são o recurso extraordinário, previsão na própria Constituição Federal, lá no artigo 102, inciso 3º, previsão do recurso especial, lá no artigo 105, inciso 3º da própria Constituição Federal também, tá certo? Então, essa perspectiva de que a esfera de ampla defesa inclui também a possibilidade de impugnação a decisões judiciais por meio de recursos. E aí você pode olhar o Código de Processo Civil, né? Veja lá, salvo esteja me falhando muito a memória, artigo 994, traz uma lista de recursos na perspectiva do processo civil. Vale lembrar a você que a gente tem também previsão de recursos na legislação extraordinária ou extravagante, né? Então, você pensar no microsistema dos juizados especiais, você vai ver lá Lei 9.099 falando de recurso contra sentença, não dá lá muito nome, a gente chama de recurso inominado então, né? Então, mas para sintetizar aqui e voltar, né? Os recursos são um dos termos que são utilizados aí pela própria Constituição Federal, lá no inciso 55 do artigo 5º, quando faz referência à noção de ampla defesa. E para mim parece que sempre que os nossos textos normativos trabalham aí com atribuição de
definição para qualquer conceito, é com esse tipo de definição que a gente deve trabalhar com preferência sobre qualquer outra, né? Veja, vou até me permitir fazer parênteses aqui. Se em processo civil a gente fala de competência, veja, a gente olha para dicionário, nós podemos pensar em uma série de significados do termo competência. Mas se a gente pensa em processo civil, competência está ligado àquela noção que é tratada lá pelo Código de Processo Civil quando fala sobre o termo competência, tá certo? Né? Ou seja, como divisão, parâmetros de divisão orgânica do exercício legítimo da jurisdição, e não a noção de aptidão técnica, esse tipo de coisa. Voltando aqui para o nosso papo. A Constituição Federal fala de um elemento de recursos ligado aí à ideia de ampla defesa. Se a gente vai para o dicionário, a gente pode ter uma série de significados também para a palavra recurso. Me parece que se os nossos textos normativos, a partir da própria Constituição Federal, trabalham com uma determinada noção de recursos aplicada à dinâmica procedimental, é por aí que a gente vai dever trabalhar. Então, me parece que a gente pode trabalhar aqui de maneira razoavelmente segura com um elemento de possibilidade de impugnação de decisões judiciais que é inerente à noção de ampla defesa. E veja você que aqui a gente já pode ter discussões muito interessantes, né? Por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015 vem e no texto normativo ele tenta limitar o cabimento imediato de recursos a um determinado rol de hipóteses que veio lá no artigo 1015. O STJ acabou resolvendo de um outro jeito, você pode dar uma olhada nisso. Mas havia uma discussão já interessante que era: é possível limitar o cabimento de recursos em situações de risco imediato de dano, esse tipo de coisa, sem ofender a garantia constitucional, a ampla defesa, com os recursos a ela inerentes? Veja, porque isso está lá no texto do inciso 55 do artigo 5º. E antes de falar de recurso, o próprio inciso 5º fala dos meios inerentes à ampla defesa. E aí, sobre isso, a gente pode também traçar reflexões. Eu vou te dizer, para procurar ser um pouco objetivo aqui, se bem que vem comentários aí no sentido de que, professor, você fala demais e tudo mais. Talvez seja um defeito meu mesmo, né? Mas eu fico sempre imaginando que esses exercícios que a gente tem aqui são interessantes, como se fossem bate-papos que a gente pudesse ter, né? E de vez em quando a gente vai se perdendo e divagando mesmo um pouco, né? E queria até pedir desculpa por isso para quando é excessivo, né? Mas dizer aqui dos meios inerentes à ampla defesa que talvez a gente possa pensar na possibilidade de deduzir alegações em juízo. Então os procedimentos precisam ser imaginados no sentido de que interessados possam deduzir alegações em juízo e que possam produzir provas sobre a veracidade de suas alegações também. Então veja, parece-me que já vai decorrer daí, junto com a ideia de inafastabilidade da jurisdição, que está lá um tanto antes no artigo 5º, inciso 35, né? A ideia de que não é porque existiu um processo do qual eu sequer pude participar, não pude lá deduzir minhas alegações e tudo mais, que vão falar que houve uma decisão judicial que se aplica a mim e que eu não posso discutir aquilo. E aí você pode pensar nos limites subjetivos da coisa julgada, né? Entre quem que é que a coisa se torna imodificável. Por quê? Porque existe uma garantia de acesso à jurisdição e existe também um viés da ampla defesa no sentido de poder deduzir alegações. Não adianta também, porque você pode muito bem pensar, né? Mas a ampla defesa aqui está para quem é litigante. Bom, tudo bem, não adianta nada você permitir o acesso da pessoa à jurisdição no contexto de um determinado processo e ela não tenha meios procedimentais minimamente adequados sequer para alegar, né? Então, parece que isso está incluído aí no âmbito da garantia fundamental à ampla defesa. Não adianta nada você deixar a pessoa alegar e ela não ter meios minimamente adequados para produzir prova da veracidade de suas alegações. E até por isso você pode pensar daí lá no artigo 370 do Código de Processo Civil, por exemplo, que
sob certa perspectiva, vai limitar a possibilidade do juiz indeferir prova, né? E aí naquele sentido, mas o juiz já se deu por convencido. Bom, mas ele não é o único destinatário da prova, na visão que se tem contemporaneamente. Mas é ele que decide. Bom, mas pode ter recurso, inclusive. E aí a prova é elemento de formação de convicção de magistrados em grau recursal. A prova é elemento de argumentação das partes também, de maneira que o destinatário da prova é o processo e não exclusivamente o magistrado de primeira instância que dirige aí a fase instrutória do processo. Esse tipo de coisa, veja, isso tudo pode estar inserido no contexto de raciocínio aí sobre a noção de ampla defesa com os meios a ela inerentes. Por quê? O inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, ao traçar essa garantia fundamental, que como tal é cláusula pétrea também, ele traz a noção de ampla defesa aos litigantes, então não só ao réu, também ao autor, aos litigantes em geral, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que tenham ficado pulgas aí atrás da sua orelha para você quebrar a cabeça sobre esse tema e vários outros depois, tá certo? Queria te pedir para contar para mim aqui embaixo nos comentários de onde é que você me assiste e por que é que você chegou até esse vídeo. Eu gosto muito de saber quem anda assistindo, até onde os vídeos estão chegando, como que a gente está impactando aí a vida de quem doa do seu tempo para nos assistir aqui e, na medida do possível, também de interagir com quem aparece aqui no canal por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Também queria te pedir para continuar navegando aqui pelo canal e eu te sugiro especialmente este vídeo aqui em que eu falo sobre contraditório. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material, tá bom? Até mais, tchau, tchau.